Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus que vive e reina para todo sempre. Quero comentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus seja contigo, te abençoando, repreendendo os males, determinando a bênção e a graça do Senhor sobre ti. Que a mão do Senhor seja sobre ti continuamente. Que o Espírito Santo possa prover na sua vida. Estaremos orando pelas suas causas, estaremos orando pela sua vida, estaremos ministrando a palavra do Senhor. A palavra que salva, que cura, que liberta, aquela palavra que te fortalece. A palavra de Deus traz o conforto do Espírito Santo nas horas mais difíceis. Naquelas horas em que palavras não solucionam nada, não adianta nada, mas a presença do Espírito Santo traz um conforto na nossa alma. E é essa palavra que vamos ministrar, a palavra da bênção do Senhor sobre a sua vida. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Seja a mão de Deus sobre ti, te abençoando prosperamente, continuamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento e nessa oração que Deus assim possa prover na sua vida. Eu já te peço que possa nos ajudar nesse trabalho missionário, estar contribuindo aí com com seu compartilhamento. Compartilhe, abençoe essa programação em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um missionário nessa obra, compartilhando a palavra do Senhor. E que Deus assim possa prover na sua vida. Abençoe essa obra missionária. Temos as nossas dificuldades, mas temos um Deus Todo-Poderoso que supre as nossas necessidades com glória através de Cristo, na minha e na sua vida. E que tudo seja para a glória e honra do nome do Senhor. Deus eterno e Pai Santo, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, ó Pai, para ministrar a Tua palavra, para levar, Senhor Deus, a palavra que cura, que restaura, a palavra que converte, ó Deus, a palavra que conduz o homem, Senhor Deus, ao caminho celestial. Espírito Santo, perdoa, Senhor, os nossos pecados, faltas, iniquidades, transgressões, Senhor. Perdoa, Pai, as maldades dos nossos pensamentos, as maldades, Senhor meu Deus, e as coisas ruins das nossas imaginações, ó Pai, que surgem espontaneamente na nossa mente, Senhor. Portanto, ó Deus, às vezes não temos um controle do pensamento, mas que o Senhor possa ter controle, Senhor meu Deus, da nossa vida, Pai, dando-nos, ó Pai, uma mente cheia de santidade, santidade dos pensamentos, santidade, ó Deus, nas nossas emoções, santidade, ó Pai, nas nossas imaginações, para que nós tenhamos a mente de Cristo, Senhor meu Deus, para assim fazermos a Tua vontade. Espírito Santo, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos agora, nessa programação. Derrama a Tua graça, o Teu poder, a Tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus assim possa prover na tua vida e te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos lendo aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, no versículo 36 a seguir. Mateus 26, do verso 36 até o 46. Disse assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se diante do seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Temos aqui o agir de Deus, a angústia, a tristeza do Senhor Jesus Cristo. Significa que nós temos que orar em momentos de alegria, agradecendo, mas também em momentos de tristeza e angústia. E Jesus, ele orou, os discípulos não deu conta de orar por causa do peso do mundo espiritual. Tem hora que a situação é tão pesada, os problemas são tão grandes, que nós não temos nem palavra para orar.
mas nessas horas nós temos que prostrar-nos aos pés do Senhor e pedir: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. O que Jesus quis dizer com aquilo? Senhor, tira essa angústia, Pai, mas se não, me dê força, Pai, para eu resistir, para eu fazer a tua vontade. Foi o que Jesus fez, buscou força na oração para fazer a vontade do Senhor e para assim ele ser abençoado. E na oração nós seremos mais do que vencedores. E nós temos em Jesus, irmãos, o nosso grande exemplo de oração. Nas Escrituras Sagradas nós encontramos aí muitas pessoas de oração, como Abraão, Moisés, Ana, Daniel, Samuel, Paulo, Pedro, enfim, pessoas que se voltaram para a comunhão com Deus através da oração. Mas o grande exemplo da oração foi o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, por ser o Filho de Deus. Ele talvez não precisava orar como nós precisamos de orar, porque ele não tinha pecado, ele tinha comunhão direta com o Pai. Se observarmos lá em João capítulo 1, versículo 18, diz muito claramente: ninguém jamais viu a Deus, ou o unigênito de Deus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então nós vemos ali que ninguém viu a Deus, senão o unigênito de Deus, a quem o Pai o revelou. Então nós vemos aí o agir de Deus, a misericórdia do Senhor. É Deus quem revela, é Deus que faz todas as coisas. E Deus, irmãos, como Criador dos céus e da terra, nós vemos que todas as coisas estão seladas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus foi o exemplo de oração. Ele é o Criador dos céus e da terra, estava com o Pai. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz a palavra do Senhor: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus estava na criação, foi por meio de Cristo que a criação se houve e para Cristo que a criação se deu. Nós vemos que ele é o exemplo de oração por isso. Ele não precisava de orar, mas ele nos deu o exemplo: ora, comunica com o Pai, porque é assim que você vai ser vencedor. É assim que você vai enfrentar os problemas, passar por cima deles. É assim que você vai ficar livre dos problemas. Ou se não ficar livre do problema, você vai ser revestido da força e do poder de Deus para enfrentar o problema e fazer a vontade do Senhor. Então nós vemos ali como exemplo. Ele não precisava, mas ele deu o exemplo realmente. Então um grande líder, irmãos, não é aquele que manda, é aquele que dá exemplo. Então, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Então ele dava o exemplo. E tem pessoas que querem liderar só mandando. Não passa, não é um líder, é um mandando. Porque não faz o que ele manda os outros fazerem. Então é que nem os fariseus. Jesus chamou a atenção. Aí de vós, que fariseus, que colocai cargos e medidas pesadas sobre o ombro dos outros, mas nem com o dedo mindinho vocês querem tocar nelas. Quer dizer, vocês falam para fazer, mas não faz nada. Então Jesus deu o exemplo de oração, sendo o Filho de Deus. E também por ser o herdeiro de todas as coisas. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, nos últimos dias Deus nos tem falado pelo Filho, pelo Senhor Jesus Cristo, o qual constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, através da vitória que ele teve na cruz. E simplesmente pelo que também fez, pelo qual também fez o universo. Então Jesus é herdeiro daquilo que o Pai criou. O diabo tentou usurpar, mas não adiantou nada, porque Deus assim constituiu a vitória de Cristo para mim e para você, e a honra dele como Senhor e herdeiro de todas as coisas, porque é o Criador. Então ele nos deu esse exemplo poderoso de oração. Então vamos buscar sempre fazendo a vontade do Senhor. E também porque ele era o Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então nós vemos que ele não precisava orar, mas ele deu exemplo de oração. Mas quais são os motivos que levaram Jesus a orar? Primeiro, o peso do pecado da humanidade estava sobre ele. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então, ele orava porque o peso do pecado da humanidade estava sobre ele, porque ele carregou no madeiro ali os nossos pecados,
para que nós, mortos para o pecado, possamos viver para a justiça e pelas suas chagas ser curados. Então nós recebemos a cura e o milagre através do sacrifício de Jesus. Então foi por isso o motivo de oração, porque estava muito pesada a situação para ele. Simplesmente porque os nossos pecados, o pecado da humanidade estava sobre ele. Outra coisa importante, ele orava, o motivo da oração é porque o poder das trevas o assaltava, estava de contínuo sobre a vida de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 53, é muito claro. Diariamente estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim, esta porém é a vossa hora e o poder das trevas. Então nós vemos que o poder das trevas estava assaltando, atacando Jesus continuamente. E também, irmãos, nós vemos também o poder da morte o ameaçava, porque Jesus, como Deus, não conheceria a morte, mas como 100% homem, ele teve todo o medo e angústia que a morte traz para todo homem. Então, o poder da morte ameaçava o Senhor Jesus, lá em Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, a angústia da morte, o peso, o temor da morte é muito grande para o ser humano. E Jesus passou por tudo aquilo ali, porque ele também era humano, 100% Deus, 100% homem. Então nós vemos que ele passou pelas angústias que a morte traz através do pecado. Mas Jesus não tinha pecado, mas ele assumiu os pecados da humanidade. Então ele assumiu todas as dores também que o pecado traz para o homem. Ele sentiu também diante do Pai para pagar por isso aí, ali na cruz do Calvário. Então, irmãos, é uma situação muito intrigante, mas ao mesmo tempo ali se reside a glória de Deus. Porque se observarmos as aflições da cruz, irmãos, elas estavam diante do Senhor Jesus Cristo. As aflições, primeiro o pecado da humanidade, depois a morte, depois as aflições da cruz estavam diante dele. Ele sabia de que ele ia morrer, ele sabia da situação, não era fácil. Lá em João 12, versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Mais precisamente para este propósito vim para esta hora. Ele estava angustiado, mas o que ele podia falar? Precisamente para o propósito da cruz e para esta hora, ele veio para aquilo ali. Ele viveu a vida dele esperando aquele momento, o grande momento ali da redenção, da salvação do homem, da expiação pelos nossos pecados. Então vemos ali a graça, o poder e a misericórdia de Deus. E mediante as orações do Senhor Jesus, irmãos, houve a resposta de Deus na vida dele. Lá em Hebreus 5:7, ele, Jesus, nos seus dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ou seja, um anjo veio e fortaleceu Jesus. Ali no deserto, quando ele começou a jejuar, Satanás tentou ele de todas as maneiras. Veio um anjo do Senhor e simplesmente fortaleceu Jesus. Ele foi liberto do medo da agonia. Ou seja, naquele momento, não, eu vim para essa hora. Pai, se possível, passe de mim esse caso. Não, tudo bem, mas seja feita a tua vontade. E ele pede para os discípulos, olha, levanta, porque está sendo chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Eis que o traidor já está chegando. Quer dizer, ele teve coragem de enfrentar a situação. Ou seja, a oração foi respondida. Ele não foi livre da situação, mas ele teve coragem de enfrentar a situação e fazer a vontade de Deus. Você pode ter medo de uma situação, mas às vezes você quer ser livre dessa situação e Deus quer te dar força para você entrar nessa situação e ser um vencedor fazendo a vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e você seja abençoado e você seja honrado naquilo que você se propõe a fazer. Então essa é a situação. E é na oração que você descobre a vontade de Deus, se vai ser livre do problema ou se você vai ser fortalecido no problema e sair de lá honrado e abençoado. Deus não tirou o Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, mas Deus os honrou lá dentro e eles saíram de lá honrados. Deus não tirou Daniel da cova dos leões, mas Deus o honrou lá dentro e ele saiu de lá honrado. Deus o abençoou. Então, irmãos, creia, porque Deus pode saber todas as coisas. Então, irmãos, Jesus que viu o anseio de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus sendo cumprida na vida dele. Então, é a hora, tem que ser feito agora. Lá em Mateus capítulo 26, 45, parte B, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então, irmãos,
Na oração você vai ter força para enfrentar a situação, para enfrentar esse problema. Às vezes você não tem palavra para orar, mas diz: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Senhor, me fortalece, tem misericórdia de mim. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai ser sobre ti, vai te trazer a resposta, vai te trazer a convicção, a força que você precisa, a coragem que precisa, e vai te honrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que Jesus foi claro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, vigia, ora, busca a presença de Deus, porque é assim que Deus vai agir na minha e na sua vida. É assim que Deus vai nos abençoar poderosamente. Creia, Deus vai te abençoar ricamente em nome de Jesus. Eu vou orar agora pela sua causa, eu vou decretar a bênção, a cura e o milagre, e que há de acontecer, que deverá acontecer instantaneamente sobre ti, sobre a tua vida. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você será abençoado, porque a palavra de Deus determina a bênção sobre as nossas vidas. Deus eterno e Pai Santo, em nome de Jesus, coloca em tuas mãos essas vidas agora, cada propósito, cada causa, cada pedido de oração, cada problema, Senhor, cada situação que estão passando, cada anseio, Senhor meu Deus, que desejam na alma, Senhor meu Deus, de uma bênção, seja a tua mão sobre eles. E como servo do Senhor, eu decreto a cura, a bênção e o milagre sobre eles agora, que deverá acontecer instantaneamente para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, e a bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus, assim seja, assim é. Amém, Senhor. Deus os abençoe copiosamente em nome de Jesus. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Abençoe essa obra, compartilhando, abençoando, tenha um propósito firme e fiel diante de Deus, porque eu tenho certeza da honra de Deus na sua vida. Que assim Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre, todos dizem amém. Sejam abençoados em nome de Jesus.